Estudos para a primeira fase da OAB. Como começar, onde começar, o que eu devo fazer, como que eu realmente devo iniciar esses estudos para a primeira fase da OAB. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Vamos conversar hoje sobre como começar a estudar para a primeira fase da OAB. Para quem não sabe, prova da OAB é a prova aplicada para que pessoas que fazem faculdade de Direito possam se tornar advogados no Brasil. Mas, superado esse conceito inicial para que você entenda o que é esse negócio de prova da OAB, vamos conversar agora sobre os pontos principais de quem está na faculdade de Direito, quer se tornar advogado, tem vontade de prestar essa prova e que precisa escutar isso aqui que eu vou falar agora, porque vai facilitar muito a vida de vocês nesse início dos estudos. E, obviamente, que a gente vai bater um papo sobre isso, mas tudo aqui é de uma maneira muito leve. Então, vamos começar a conversar sobre isso enquanto eu vou fazendo o meu cafezinho. Bom, primeiro de tudo, eu quero esclarecer uma coisa que é muito importante aqui, que é o seguinte. Quando a gente está falando em prova da OAB, no edital existe a previsão de que alunos do 8º semestre, considerando o 8º semestre, mas com certeza absoluta, quem está no 9º semestre da faculdade de Direito pode prestar a prova da OAB. Só que assim, fica a critério de cada aluno se vai prestar a prova no 9º, no 10º, depois de formado, depois de 2 anos de formado, 3 anos de formado, ou se ela vai prestar ali enquanto ela ainda está na faculdade. Isso vai a critério de cada aluno, de cada candidato, de cada pessoa e de acordo com a realidade de vida de cada um. Mas dado que você decidiu prestar essa prova quando você está aí no 9º semestre da faculdade, que foi o que eu fiz. Eu pretendia já, desde o início da graduação, prestar a prova da OAB logo ali no meu 9º semestre, para que eu pudesse me livrar dessa prova o mais rápido possível. Claro que você também já decidiu em qual semestre você vai prestar e também se vai prestar durante a faculdade ou depois da faculdade, pense o seguinte, e aqui vai o primeiro ponto e o ponto mais importante. Tenha planejamento e principalmente organização nos seus estudos. Como assim? Quando você estuda para a prova da OAB, você não precisa estudar 20 matérias, que é o que está previsto no edital. E por isso que você precisa ter um cronograma organizado, determinando as metas diárias do que você precisa fazer, do que você precisa estudar, quantas questões fazer, mas principalmente a chave para que você possa ser aprovado na primeira fase da OAB de primeira é a organização. E isso pode ser feito através de um cronograma de estudos. E nesse ponto também é interessante a gente observar quais são os horários que você tem disponível, ou ainda se você tiver bastante tempo livre para poder estudar, que isso é uma bênção na vida do OABero, observe qual é o horário do dia que você mais rende. Ter alunos que vão render muito no período da noite e outros que vão render muito no período da manhã. Então varia aí de acordo com cada caso. Observa isso. O segundo ponto é, faça resumos ou já utilize resumos prontos que você adquiriu aí do cursinho que você comprou. Mas o ponto aqui é que caso você utilize os resumos que já estão prontos, feitos por outra pessoa, observe o fato de sempre fazer uma leitura ativa desses resumos. Significa isso. Após você ler o tema que você estudou naquele dia, que está determinado no seu cronograma, você fazer um rascunho, vamos dizer assim, daquilo que você leu, daquilo que a pessoa escreveu. Porque se a gente apenas lê aquilo que outra pessoa escreveu, significa que a gente não vai absorver a informação necessária para reter aquele conteúdo estudado. Por isso que sempre leia grifando, escrevendo, interpretando aquilo que você está lendo, se colocando na posição do autor, para que você possa entender aquilo que ele está falando. O terceiro ponto é, faça questões anteriores aplicadas pela própria FGV, que é a banca que cuida da prova da OAB. Se você não faz questões anteriores da prova, obviamente você não vai entender como que eles cobram os assuntos que você está estudando. Se você tem contato direto com as questões que são cobradas nessa prova, obviamente você vai conseguir ter uma maior amplitude daquilo que é cobrado e como é cobrado. E além disso, é o momento que você está testando o seu conhecimento. Porque se todo dia você apenas lê, obviamente você vai achar que ou você não sabe nada, ou ainda você vai achar que você sabe tudo, e no final das contas você não está testando o conhecimento que você está adquirindo e nem fixando o conteúdo. Outro ponto também que ajuda muito quando a gente está estudando para a prova da OAB é sobre a gente fracionar os nossos estudos pela técnica do Pomodoro. Eu lembro que quando eu era OABera, eu utilizava muito essa técnica e isso me ajudava muito, principalmente nos dias que eu estava me sentindo mais cansada, porque aí eu conseguia cronometrar melhor o meu processo ali do estudo. Então eu sempre fazia de meia hora, descansava 5 minutos, ou ainda nos dias que eu estava me sentindo mais disposta, eu estudava por 1 hora direto e descansava 10 minutos. Se você está estudando para a prova da OAB ou vai começar a estudar, adquira a técnica do Pomodoro para que você possa fracionar os seus estudos em blocos e dessa maneira conseguir ter maior rendimento
e também não se sentir tão cansado. E por fim, a técnica também da revisão. Quem revisa lembra, quem lembra acerta, quem acerta passa. Muitos OABeiros esquecem que a revisão é uma chave poderosa para que a gente possa ser aprovado na prova da OAB. E os alunos acabam negligenciando essas revisões, sendo que é através dela que você vai lembrar do conteúdo que você estudou naquela semana, naquele dia, e consequentemente acertando uma questão que você viu ali depois de um mês de estudo. E a revisão, você pode fazer a revisão de 1, 7 e 30. Esse um dia significa que é a revisão feita no dia seguinte ao dia que você estudou o tema. A revisão 7 é aquela que você estuda 7 dias depois que você estudou aquele tema. E a revisão 30 é aquela que você revisa 30 dias depois que você estudou aquele tema. O nosso cérebro é traiçoeiro e ele acaba fazendo você esquecer das informações que você estudou. E se você esquece, consequentemente, você não vai lembrar daquilo para acertar uma questão. E toda questão importa, pode confiar. E caso você vá começar a estudar para a prova da OAB, eu tenho uma notícia muito incrível para você. Eu posso te ajudar a estudar para a prova da OAB e, se Deus quiser, você pode conseguir a sua aprovação com um estudo completamente estratégico, humanizado e também descomplicado para a prova da OAB. De modo que você vai ter acesso a todos os materiais necessários para estudar para a prova, desde cronograma até resumos, caderno de questões, caderno de artigos e súmulas, mas principalmente acesso a mentorias em grupo, para que você e também os outros OABeiros possam entender a estratégia de prova da FGV, como que você acerta as questões e, consequentemente, como você pode passar na prova. Então, se você quer começar a estudar para a prova da OAB, corre lá no meu Instagram, me manda uma mensagem ou clica no link da bio para você fazer parte dessa turma. E agora, vou tomar meu cafezinho para que a gente possa se encontrar dentro da Prova Mais para a OAB 41. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!